Fala aí, caro aluno, estamos aqui mais uma vez, deixa eu ajeitar aqui um pouco essa câmera, tá ok? Estamos aqui mais uma vez, a gente vai tratar hoje de um tema muitíssimo importante para a prova aí, para a prova que se aproxima no dia 16 de setembro, a prova da Polícia Federal. Tá, e eu me reporto aqui principalmente para os cargos de agente, de escrivão e papiloscopista, tá ok? A gente já viu em algum outro vídeo aí a respeito da temática, né? A temática que será trazida aí para esses três cargos que eu falei há pouco, que é um tema trazido pela banca. Então, para esses cargos, geralmente são trazidos temas da atualidade ou temas relacionados às disciplinas, né? Ao direito constitucional, ao direito penal, ao direito processual penal e a outros temas correlatos que fazem parte da temática para esse concurso. Então, o que a gente vai ver aqui é algo muito recente, muito importante, um conteúdo de alta relevância para você, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o que eu trago aqui nesse curso de redação de alta performance, esse aqui é um vídeo para que você observe um tema muito importante, que é a respeito da migração, tá, pessoal? Vamos lá. Então, olha só. Eu trago aqui desde 2015, esse aqui é o primeiro tema, tá, pessoal? Vamos lá aqui de primeiro tema. Deixa eu colocar, vamos lá. Desde 2015, após o presidente Nicolás Maduro perder as eleições parlamentares, parte da população venezuelana começou a emigrar em maiores números para alguns países da América Latina. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, o município de Pacaraima, a cerca de 200 quilômetros de distância da capital do estado de Roraima, Boa Vista, tem recebido parte deste fluxo, em meio ao surgimento de conflitos sociais. Em julho de 2018, foram registrados inúmeros incidentes na região fronteiriça com o país vizinho, especificamente na cidade de Pacaraima, o que preocupou autoridades públicas no sentido de intervir oportunamente para que não haja a deflagração de um conflito de proporções diplomáticas. Venezuelanos reclamam direitos assegurados pela Constituição Federal Brasileira e pela Lei 13.445 de 2017. Então, olha só, pessoal. Antes de continuar aí, se eu estiver aqui num ritmo de leitura muito acelerado, vai com calma que vai tudo dar certo, com o tempo você vai pegando aí esse ritmo. Caso você já esteja no nível mais avançado e eu esteja falando um pouco lento para você, então coloca aí no acelerador, coloca Speed Controller no Chrome, bota essa extensão e acelera o vídeo, tá ok? Assiste aí numa velocidade um pouco mais rápida do que eu estou falando, tá ok? Então vamos lá, olha só. Seguindo aqui, no bojo dos acontecimentos, foi identificado como registro ativo junto à Polícia Federal Brasileira, sob o aspecto de asilo político, a solicitação de um vereador venezuelano, mais conhecido como Pablo, cidadão atuante no cantão Labricária, sua antiga residência, tá? Sua antiga residência. Tomando o texto acima como unicamente motivador, e à luz da Constituição Federal de 88 e da Lei 13.445 de 2017, redija um texto dissertativo de até 30 linhas, abordando necessariamente o que se pede. O paradigma central do qual decorre a regularização migratória no Brasil. Então, o que ele quer saber aqui? O que fundamenta, O que fundamenta eu ter que regularizar essa questão migratória no Brasil, Qual é o fundamento maior para isso? Tá? Então vamos lá. 3 características da nova lei de imigração no Brasil. E sobre a situação de Pablo, quais as características do asilo político tratado na Lei 13.445 e sob quais condições não se poderá conceder o asilo político ao referido vereador de Labricária. Tá ok? Então olha só. Todas as vezes, assina aqui o nosso canal, vai ter aqui um linkzinho para você subscrever o nosso canal logo aqui embaixo, em algum local aqui embaixo, ou aqui em cima, não sei.
dá uma verificada aí e assina esse canal, porque existem alguns vídeos que eu falo muito sobre a questão dos 7 passos para a redação nota 10, que foi uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desse tempo todo que eu passei estudando para concurso público, né, realizando provas para concursos públicos, tá? Então, assina o canal que você vai ver pormenorizadamente os 7 passos. Então, veja bem, quando eu cito lá sobre os 7 passos, né, eu peço para que você leia e releia o enunciado algumas vezes antes de sair para a escrita propriamente dita, tá? E em um dos passos a gente fala a respeito aqui da segmentação, de você fazer a estruturação, né? Então, olha só, o paradigma central, você também tem que saber o que é que o examinador quer com isso. O que é o paradigma central? É o fundamento sobre o qual se sustenta essa regularização migratória no Brasil através de seus fundamentos, tá? Os fundamentos da República, né? Quais são os fundamentos que estão atuantes aqui? Então, olha só, eu posso segmentar aqui como o tópico 1, o tópico número 2, e o tópico número 3, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouco para cima. Então, veja bem, ó, no tópico de número 1, ele pede que eu discorra sobre o paradigma. Então, eu tenho uma ideia, a ideia A, tá certo? No tópico 2, ele pede 3 características. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter X, eu vou ter Y e vou ter Z. Tudo bem? Então, tendo que pontuar essas 3 ideias para que o examinador saiba que você tratou desses 3 temas, dessas 3 características. E no tópico 3, olha só que interessante. Ele fala aqui, ó, sobre a situação de Pablo. Quais as características do asilo político? Ele não cita se são... Quando ele fala as, eu tenho aqui mais que uma. Então, eu posso colocar o quê? A partir de 2, ou no mínimo 2 características, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui um ponto que eu vou chamar aqui de ponto B, né? Já que eu já tratei do A lá em cima. Um ponto B em que se divide em X e Y, porque eu tenho o quê? Uma característica ou as características, né? Que é um subtópico, né? Que eu tenho que ter aqui no mínimo 2 características do asilo político tratado na lei. E, olha só, soma, né? E sob quais condições? Então, quais condições? Eu tenho um tema C em que também eu vou ter mais do que 2 ideias, tá? Mais do que 2 ideias. Então, sob quais condições não se poderá conceder asilo político ao referido vereador de Labricária. Então, olha só, verifique que aqui, só nesse tópico 3, eu tenho que pontuar pelo menos 4 itens para que eu tenha uma nota, que eu atinja a nota que o examinador quer. Então, quando eu falo lá nos 7 passos que a gente tem que entender a intenção do examinador, a gente tem que segmentar dessa maneira esse texto para que ele fique mais robusto, tá? Ele fique mais robusto, ele fique realmente cartesiano, assertivo, porque veja bem, pessoal, olha só, depois de certo tempo eu entendi que o examinador ele está lá com um esqueleto, né? O examinador, aquele que vai corrigir a sua prova, ele vai estar lá com um esqueletinho de prova montado, né? Então, no tópico 1, até porque hoje as bancas já estão disponibilizando o espelho, como é o caso do CESP. Disponibiliza um espelho da resposta. E ele vai dizer, o aluno deveria tocar no assunto X e Y. Então, até para que isso ocorra numa fase recursal, se for o caso, né, eu estou aqui para que você não precise dessa fase recursal, mas para que você atinja logo essa nota alta. Mas, se for o caso, nós temos parâmetros suficientes a partir do momento em que o examinador traz esse tipo de questão para você, né, você já pode pontuar sobremaneira, item a item, aquilo que ele está querendo que você faça. Tá ok? E aí, a gente vai trazer aqui para vocês, né, a partir desses 7 passos, o que uma resposta que poderia ser dada para essa questão, tá? Então vamos lá. Então olha só, vamos ver aqui. A Constituição Federal de 88, e aqui, né, eu já faço a observação de que essa sigla, tá? De que essa sigla, ela só pode ser colocada caso
eu tenha já feito isso lá no começo da questão. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se ela se repete aqui atrás. Tá ok? Então olha só, aqui no próprio enunciado já vem essa sigla. E quando ele cita Lei 13.445, ele já fala nova lei de imigração, tá? Então eu posso usar perfeitamente, ó, tomando o texto acima como unicamente motivador e à luz da Constituição Federal de 88, se o texto não já trouxer isso de um modo já expresso, se o texto não trouxer isso de modo expresso, eu escrevo por extenso uma primeira vez, colocando aquela sigla que eu estou me referindo, e aí da segunda vez em diante eu já utilizo essa sigla sem problema nenhum. Tá? Então vamos lá. A Constituição Federal de 88 estabelece princípios e fundamentos que regem o ideal republicano no Brasil. Ponto. Dentre eles, cita-se o fundamento da dignidade da pessoa humana, paradigma central que se traduz na proteção de direitos humanos na temática das migrações. Então, veja bem, qual é o paradigma central que está sendo dito aqui? A dignidade, que é o fundamento, né? Fundamento republicano, fundamento da nossa Constituição republicana, da dignidade da pessoa humana. Tá? No decorrer do curso, eu falo muito sobre essa questão da formulação do parágrafo. E muitos alunos perguntam o seguinte: é o caso eu fazer introdução, desenvolvimento com 3 parágrafos e uma conclusão no final? Sim, é perfeito, dá para fazer isso, mas não há necessidade, né? Ou melhor, você pode logo responder diretamente como foi feito aqui. Tá? Então deixa eu voltar aqui um pouco. Ó. O paradigma central do qual decorre a regularização migratória no Brasil. A Constituição estabelece o que eu falei, dentre eles cita-se o fundamento da dignidade do humano, paradigma central que se traduz na proteção de direitos humanos na temática das migrações, respondendo ao tema 1 de forma direta. Tá? Perceba também outra situação aqui da segmentação do parágrafo. Né? Eu posso dizer que aqui tem um período, tá certo? E aqui depois da barra o segundo período depois do ponto. Sempre interessante fazer uma segmentação de tudo que você for escrever, caso você tenha aí mais de 3 linhas escritas, tá? Seria interessante fazer isso, a gente vai ver isso também ao longo do texto, tá bom? Ao longo do curso. Como características, né, como foi pedido lá no tópico 2, características da nova lei de imigração no Brasil, cita-se aqui a regularização migratória passa a ser a regra, diferentemente do que comumente era pré-estabelecido, tá? Então aqui eu já trago uma característica, que agora a regularização migratória passa a ser uma regra. Então eu tenho aqui uma característica já respondida do tópico 2, tá certo? Quando ele pede que você cite 3 características. Além disso, e aí eu tenho aqui um aspecto coesivo que faz referência a aditivar. Além da primeira característica, eu já estou colocando a segunda. Além disso, no novo ordenamento, integrantes de grupos vulneráveis e indivíduos em condições de hipossuficiência econômica são isentos do pagamento de taxas e emolumentos consulares para concessão de vistos ou para obtenção de documentos para regularização migratória. Tá? Esse aqui, logicamente, que é uma segunda característica. Né? Então eu coloquei uma primeira característica nesse parágrafo, uma segunda característica no parágrafo seguinte. E aqui eu faço só um parênteses, a questão dos vulneráveis. Né? O que significa aqui grupos vulneráveis? São menores de idade, mulheres grávidas, prisioneiros, detentos, pessoas com incapacidade mental. Tá? Então aqui eu trouxe só em vermelho aqui, só para a gente chamar a atenção quanto a isso. E aí, no mesmo sentido, também fazendo o aspecto coesivo com o parágrafo anterior e aditivando também mais uma característica, né? A respeito aí na nova legislação de imigração, tá certo? Assegura-se o acesso igualitário e livre dos migrantes a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Isso pode ser conferido lá no artigo 3º, inciso 11, do respectivo diploma legal que foi citado,
que eu citei aqui agora há pouco, tá ok? E aí a gente passa aqui para o terceiro tópico no caso, né? Aqui eu trouxe aqui 3 características, né? Essa é a terceira característica no terceiro parágrafo. E aqui a gente inicia o terceiro tópico. Já no que se refere, tá? Também a gente percebe aqui um conectivo com o parágrafo anterior. Isso é muito importante lá, porque na análise do edital, tá dito lá no edital que a banca vai primar pela coerência e coesão do seu texto. E isso tem que estar muito claro para o examinador, para que você não perca pontos preciosos na hora da prova. Já no que se refere ao asilo político, pode-se afirmar que constitui ato discricionário do Estado. Então eu estou trazendo aqui uma característica, ato discricionário do Estado. Eu vou colocar aqui de forma resumida aqui em cima, ato discricionário do Estado, tá? Ato discricionário do Estado, que poderá ser diplomático ou territorial. Ele pode ser diplomático, tá ok? Ou territorial. Ademais, o asilo será outorgado como instrumento. Então, o asilo é o que? Também é um instrumento de proteção à pessoa, tá bom? Instrumento de proteção à pessoa. Ressalta-se que a saída do asilado do país, sem prévia comunicação, implica renúncia do asilo. Então eu tenho aqui uma terceira característica, que é a saída do asilado sem prévia comunicação, tá? A saída sem a prévia comunicação, como está escrito aqui, tá ok? Sem comunicação, ela implica renúncia. Ele está renunciando tacitamente, renúncia ao asilo, tá bom? Então eu tenho aqui as 3 características do asilo, né? Quando ele fala características, se ele não cita um número, são pelo menos 2. Mas aqui no parágrafo estão citadas 3 características, tá? Por fim, as condições em que não se considerar o asilo político, que também está no plural, né? As condições, mas ele não diz quantas, referem-se àquelas em que o sujeito tenha cometido crimes, né? E aí, vamos colocar aqui quais são os crimes em que não se considerar o asilo político. Crime de genocídio, crime contra a humanidade, contra a humanidade, crime de guerra, tá? Ou crime de agressão, tá ok? GHGA, tá ok? Genocídio, humanidade, guerra e agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, tá ok? Olha só, pessoal, então eu fico por aqui, tá ok? Com essa simples, mas relevante, esse relevante tema para a sua prova, que pode constar aí devido aos últimos acontecimentos aí no Brasil, tá ok? Segue a gente aí nesse canal do YouTube, eu vou voltar aqui, segue a gente aí no canal aqui no APC Coaching Treinamentos, tá ok? Tem esse número aí de WhatsApp para você entrar em contato com a gente, todos esses canais de e-mail, tá? Anota aí, segue a gente e fica por dentro aí das últimas dicas para que você possa sair aí com uma nota extraordinária em qualquer redação que você for fazer aí nesse mundo dos concursos, tá ok? Um forte abraço aí, até a próxima!